eu acredito que a gente possa fazer uma leitura e depois ir retomando. Pergunta 2. Quais são a origem, a meta e o propósito e o plano da alma? Os 7 raios são a soma total da consciência divina, a mente universal. Poderiam ser considerados como 7 entidades inteligentes, por meio das quais o plano é desenvolvido. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, amor. É que com o falecimento do tio do Vitor, os pais deles estão chegando aqui porque eles não são de Campinas. Claro, Eles dão uma força ali para te claro, meu buscar. amor. Vai lá. Beijo Um para beijo. todos, gente. Boa noite. Beijo. Os 7 raios personificam o divino propósito. Expressam as qualidades requeridas para a materialização desse propósito. Criam formas e são as formas pelas quais a ideia divina pode ser levada para a sua consumação. Então a gente percebe que os 7 raios eles já são uma exteriorização, né, dos 3 primeiros. E se a gente for fazer uma analogia com a nossa humanidade, os 7 raios estão para a hierarquia, assim como os 3 estão para Shambhala. Então, a gente está falando aqui de plano, de personificar o propósito, de expressão de qualidades, né? De criação de formas. Então, tudo isso tem a ver com o segundo raio, com o raio da consciência amorosa, que é o que trabalha a hierarquia. Então, os 7 raios já são uma exteriorização dos 3 principais. Eles correspondem aos ventrílocos do cérebro, aos 7 centros do cérebro, também aos 7 centros de força ou chakras e às 7 glândulas principais que determinam a qualidade do corpo físico. São os conscientes executores do propósito divino e os 7 alentos que animam todas as formas que foram criadas por eles para levar a termo o plano. Vou ler mais um pouquinho, tá? Talvez seja mais fácil compreender a relação dos 7 raios com a divindade, se nos lembrarmos que o próprio homem, feito à imagem de Deus, é um ser sétuplo, né? Lembra lá dos 7 planos que a gente sempre estuda? Capaz de expressar 7 estados de consciência e os 7 princípios ou qualidades fundamentais, os quais lhe permitem perceber os 7 planos nos quais atua, em forma consciente ou inconsciente. É um setenário em todos os momentos, mas o seu objetivo é perceber conscientemente todos os estados do ser, expressar conscientemente todas as qualidades e agir livremente em todos os planos. Então, a gente já tinha visto, né, no nosso último encontro, que o que rege a vida aqui na matéria, né, não só na matéria física, mas em todos os planos, é a experiência. Então, o nosso propósito é adquirir consciência e liberdade para atuar em todos os planos que compõem o nosso sistema planetário e solar. Tudo bem até aqui? Essa analogia que ele faz dos 7 raios, com os 7 chakras, com os 7 planos. Como é que isso está para vocês? Tem alguma dúvida? Tem
Alguma questão? Vamos seguir, então. Os 7 seres de raio, ao contrário do homem, são totalmente conscientes e percebem em sua totalidade o propósito e o plano. Eles estão sempre em profunda meditação e chegaram ao ponto em que, através de sua avançada etapa de desenvolvimento, são impulsionados até a realização. Vou ler mais um pouquinho, tá? Eles estão plenamente conscientes de si mesmos e do grupo. Constituem a soma total da mente universal e se acham despertos e ativos. Sua meta e propósito são de tal natureza que seria inútil especular sobre ambos, porque o ponto mais alto de realização para o homem é o ponto mais baixo para eles. Estes 7 raios, alentos e homens celestiais têm como tarefa lutar com a matéria, a fim de subjugá-la ao propósito divino. E a meta, até onde podemos percebê-la, é submeter as formas materiais à ação do aspecto vida, produzindo assim aquelas qualidades que levarão à vontade de Deus e a sua culminação. Então, aqui ele está falando dos Chohans, né? Os 7 seres de raio. A gente pode pensar que são desde os Chohans ou Koans aqui do nosso planeta, ou até, numa perspectiva mais ampla, os planetas que personificam os 7 raios. A nossa meta maior de realização é vibrar no nível da alma, é consciência no nível da alma. E é justamente o ponto onde eles mais se densificam, né? Eles descem, se a gente pode dizer assim, em termos de frequência e vibração e atuação até o plano mental superior, que é onde fica a alma. Eles não se manifestam nos planos físico, emocional e mental concreto. Então, por isso que ele faz aqui, né? Eles estão conscientes e são impulsionados até a realização, porque estão em unidade com essa vontade divina que impulsiona, né? A gente percebe, às vezes, a vontade da alma em nós e os efeitos que ela traz, mas no caso deles, claro, é um impulso consciente. A gente às vezes percebe que tem alguma coisa, né, estranha, diferente. Muitos filósofos chamavam de a divina insatisfação, que é essa atuação da alma que leva a gente a procurar algo mais, a querer algo mais, a um novo ponto de síntese, mas é inconsciente esse processo em nós, né? E gera talvez até um certo sofrimento, ansiedade. Nesses seres, não, como eles estão alinhados com a alma, com a mônada, esse é um processo consciente de perceber esse impulso para a realização e, então, né, criar um campo para ele e expressá-lo. A alma deles não tem crise, né, Paulo? Porque já passaram, né? Eles nem atuam, na verdade, pela alma, né? Eles atuam através da mônada e se expressam no nível da alma para em alguma medida, nos inspirar. Mas eles já passaram por essas crises, né? Então já tem uma integridade. Por conseguinte, constituem a soma total de todas as almas dentro do sistema solar. Aqui a gente pode pensar que é a própria hierarquia. E sua atividade produz todas as formas. De acordo com a natureza da forma, assim será o grau da consciência. Então, a gente sabe que as formas que a gente cria estão muito relacionadas com o nosso nível de consciência. À medida em que a gente vai elevando a consciência, a gente vai criando novas formas, né? Então, esses seres já estão num nível mais avançado de manejo, né, das formas.
Através dos 7 raios flui a vida ou aspecto espírito, a mônada, né? Primeiro raio, passando ciclicamente através de todos os reinos da natureza, produzindo assim todos os estados de consciência em todos os campos de percepção. Para os propósitos desse tratado, os estudantes terão que aceitar a hipótese de que todo ser humano é arrastado à manifestação pelo impulso de algum raio. Né? Então, a gente precisa acreditar, para esse estudo acontecer, de que a gente tem um raio de alma. E é esse raio de alma que arrastou, né? Não sei se esse é o verbo em inglês, eu não me lembro, mas que impulsionou cada um de nós para uma manifestação aqui no planeta. É colorido, cada um de nós é colorido por essa particular qualidade de raio que determina o aspecto forma, que é o raio da nossa alma, né? E indica o caminho que deve seguir. E o permite, quando chegue à terceira iniciação, pressentir e em seguida colaborar com o propósito do seu raio. Então, até a terceira iniciação, a gente vai trabalhando com hipóteses, a gente vai criando campo, a gente vai meio que tateando, vai meio que no faro, mas ainda sem estar consciente dessa potência, dessa força e desse propósito. O que acontece na terceira grande iniciação? A nossa mente se conecta com o plano mental divino, né? E aí, então, a gente começa a receber uma impressão mais potente, mais verdadeira, mais inequívoca da própria mônada. Então, por isso que, né, os mestres chamam de iniciados aqueles que são iniciados de terceiro grau. Por isso que são admitidos verdadeiramente como parte da hierarquia aqueles que já passaram pela terceira iniciação. Porque nesse ponto de consciência eles podem cooperar com o raio de propósito da sua alma, então trabalhar conscientemente no ashram daquele raio. Então aí colabora, né? Então aquele raio está atuando ali, ele vai poder colaborar com aquilo. Após a terceira iniciação, ele começa a sentir o propósito sintético para o qual trabalham os 7 raios. Síntese é uma qualidade de primeiro raio. Como esse tratado é escrito para aspirantes e discípulos e não para iniciados de terceiro grau, é desnecessário especular sobre o destino final. Então, né, não tem por que a gente falar sobre isso agora. É isso que o mestre quer dizer, né? Se a gente não está ainda pronto, né? Se a gente precisa desse material para tentar entender. Como aspirantes e como discípulos, talvez, a gente possa utilizar esses ensinamentos de modo que a gente vá cada vez mais integrando o nosso ser e criando espaço para a nossa alma atuar. Então, não adianta pensar mais para frente se a gente ainda não está pronto para isso, né? A alma humana é uma síntese de energia material qualificada pela consciência inteligente, mais a energia espiritual, que é, por sua vez, qualificada por um dos 7 tipos de raios. Então, olha só, né? A gente é uma síntese de energia material, a gente pode pensar no terceiro aspecto, qualificada pela consciência inteligente, que é o segundo raio, mais a energia espiritual, que é o primeiro raio, a energia da mônada, né? Vida, consciência e forma. A gente é isso, né? Esses 3 aspectos expressados. E no meio dessa manifestação toda, qualificado por um dos 7 tipos de raios. Lembrando que a alma, por si só, ela representa o segundo aspecto, o aspecto consciência, né? O aspecto qualidade. Então, de novo, né? Os 7 raios se relacionam com o aspecto alma. Por isso que quem irradia os 7 raios é a própria hierarquia, ou a alma planetária. Assim emerge o ser humano,
um filho de Deus encarnado na forma, com uma das mãos, como diz o velho comentário, agarrando-se firmemente à rocha da matéria, e a outra submersa em um mar de amor. Olha que bonito, né? Então a gente está aí, né? Se agarrando na matéria com a mão e na outra, submerso no mar de amor. O que é esse mar de amor? É na própria nível da alma, é a própria hierarquia. A nossa alma faz parte da hierarquia, que é o coração de Deus, a alma planetária. E uma antiga escritura coloca dessa forma: quando a mão direita do homem material agarra a flor da vida e arranca para ele, sua mão esquerda permanece vazia. Quando a mão direita do homem material agarra o lótus dourado da alma, a esquerda desce, buscando a flor da vida, ainda que não o faça para fins egoístas. E, quando a mão direita sustenta firmemente o lótus dourado e a mão esquerda leva a flor da vida, o homem descobre que é a planta de 7 folhas que floresce na terra e também floresce diante do trono de Deus. Então aqui, né, nessa escritura, a gente tem 3 etapas importantes do desenvolvimento, né? Quando o homem, vou ler de novo, né? Quando a mão direita do homem material agarra a flor da vida e arranca para ele, sua mão esquerda permanece vazia. Então, isso é normal, né? O homem, quando começa nos seus primeiros contatos com a alma, ele quer essa qualidade da alma para a vida dele, para trazer iluminação, para trazer conforto, para trazer amor, né? Compreensão. É natural, né? Nessa primeira etapa do contato com a alma. Na segunda etapa, então, quando a mão direita do homem material agarra o lótus dourado da alma, a esquerda desce, buscando a flor da vida, ainda que não o faça para fins egoístas. Então, já aumentou a compreensão, né? Não é mais a flor da vida, já é o lótus dourado da alma. Aí essa mão esquerda já se expressa, começa a buscar, né, um olhar mais para um aspecto consciência, um olhar mais para o todo, né? Já vai abrindo a compreensão. Aí, quando não agarra o lótus, mas sustenta esse lótus, a mão esquerda que desce buscando a flor da vida, não desce mais buscando, já leva, né? A gente talvez pudesse fazer aqui uma analogia com a primeira, segunda e terceira iniciação. E aí, nesse momento, o homem descobre que ele é uma planta de 7 folhas. Cada um de nós é parte dessa teia que é a vida, né? E o nosso lugar é... que palavra é isso? Ninguém pode expressar o que é próprio de cada um de nós, né? Nessa teia da vida, ninguém vai substituir a parte que cabe a cada um de nós ocupar dentro dessa trama. É de cada um, né? Não tem substituição. Ninguém pode fazer por nós, né? A gente está unificado com esse emaranhado, se a gente puder dizer assim, né? Da vida. E a gente tem que expressar o nosso lugar, o nosso amor, a nossa luz, o nosso plano a partir desse ponto onde a gente se encontra nessa conexão. O propósito da divindade, como o conhece o Criador, é totalmente desconhecido para todos, exceto para os iniciados mais avançados. Então, a gente não vai trabalhar aqui com esse propósito, né? Mas o propósito de cada vida de raio pode ser sentido e definido, sujeito naturalmente às limitações da mente humana e à inadequação das palavras. Então, o propósito maior, só um iniciado de 3º grau, ou 4º ou 5º, né, vai conseguir em alguma medida perceber. Para a gente, não, mas
à medida em que a gente vai cultivando o contato com a alma, o propósito da nossa alma, né, do raio da nossa alma, pode ser sentido, definido, né, de acordo com a nossa compreensão, claro. Mas a gente vai criando esse contato, reforçando, construindo nossa antacarana, isso vai chegando até nós em alguma medida. A atividade planejada de cada raio qualifica toda a forma que está dentro do seu corpo de manifestação. Então, à medida que a gente contacta a alma, essa qualidade de raio da alma vai qualificando toda a nossa forma, que é nossa mente, nosso emocional, o nosso físico, né? Porque os nossos corpos materiais são corpos de manifestação da alma, não são separados. Chegamos agora a uma declaração técnica que deve ser aceita para fins da argumentação, sendo incapaz de ser provada. Então o mestre chega para a gente e fala, ó, vocês precisam aceitar, pelo menos como hipótese para argumentação, essa declaração técnica, né? E aí, que agora vocês não vão conseguir provar que é isso, mas aceita como uma possibilidade para ver se faz sentido no todo maior. Aí ele continua. Todos os senhores dos raios criam um corpo de expressão. E, para tanto, vem à existência os 7 planetas. Então, olha só que bacana, né? Os planetas são uma manifestação da qualidade elevada, potente desses senhores do raio, que não são os Chohans, são seres mais elevados, né? Os Chohans são os distribuidores dos raios dentro do nosso planeta Terra, para a nossa hierarquia. A gente está falando como se fosse uma espiral mais elevada deles, né? A nível solar. E, para tanto, vem à existência os 7 planetas. Damos, em continuação, suas expressões principais. Então, o Sol, né, que oculta Vulcano, representando o primeiro raio, Júpiter representando o segundo, Saturno representando o terceiro, ou irradiando, né, Mercúrio o quarto, Vênus o quinto, Marte o sexto e a Lua o 7º raio. As energias dessas 7 vidas, contudo, não estão confinadas à sua expressão planetária. Então, não existem só aqui para nós, né? Mas se estendem ao redor dos limites do sistema solar. Assim como os impulsos da vida de um ser humano, suas forças vitais, o impulso dos seus desejos e as suas energias mentais rodeiam o seu corpo, ativando os vários órgãos, o que lhe permite realizar sua intenção, viver a sua vida e cumprir o objetivo para o qual ele criou seu corpo de manifestação. Então, transcende, né, o nosso planeta, né, essas qualidades. Cada um dos 7 reinos da natureza, aqui já falando do nosso planeta, né, reage à energia de alguma particular vida de cada raio. Então, cada reino responde ou reage ou é regido por um dos 7 raios. Cada um dos 7 planos também. Cada setenário da natureza vibra com um dos setenários iniciais, porque os 7 raios estabelecem um processo que atribuem os limites de influência de todas as formas. São eles que determinam todas as coisas, e ao empregar essas palavras, querem indicar a necessidade de que prevaleça a lei. A lei é a vontade dos 7 deidades, que marcam sua impressão na substância, para produzir uma intenção específica, mediante o método do processo evolutivo. Então, o que o mestre quer dizer aqui? Que tudo que existe do jeito que a gente conhece, é regido por um dos 7 raios. Então, a gente tem 7 planos. Naturalmente, um raio em cada plano. Tem 7 reinos. Um raio para cada reino.
né? Então, e todas as outras analogias menores. Se a gente for pensar em 7 chakras, se a gente for pensar em 7 dias da semana, se a gente for pensar em 7 notas musicais, né? Tudo isso é regido por um dos 7 raios. Tudo bem até aqui? Como é que tá para vocês? Tá encaixando, Paulinho. Tá, então tá bom. Tá legal. Então eu vou ler mais um pouquinho. Os 3 raios de aspecto. Vamos agora expressar o propósito de raio descrito em um antigo ensinamento, preservado em folhas tão velhas que estão se desvanecendo lentamente. Traduzi em linguagem moderna, embora muito do significado seja perdido. Então, olha que legal, né? Olha como é antigo isso, né? Então, os 3 raios de aspecto são naturalmente os 3 primeiros, e os outros 4 são chamados de raios de atributo. Por quê? Porque são qualidades que são consequências dos 3 raios de aspecto. Mesclados geram outras qualidades. Então, o propósito da primeira divindade. Primeiro raio, vontade ou poder. Atrás do sagrado sol central, oculto dentro de seus raios, se acha uma forma. Dentro dessa forma, fulgura um ponto de poder que ainda não vibra, mas que brilha qual luz elétrica. Então, olha que interessante, né? Por que ainda não vibra? Porque é o primeiro raio, é aquele do todo, é o imanifesto, né? Mas ele é o ponto causal de toda a manifestação subsequente. Ardentes são seus raios, consome todas as formas, porém não afeta a vida de Deus encarnado, né? Então, por que consome todas as formas? Porque a forma que melhor expressa é o 7º raio, né? Que é quando no seu estado de perfeição reflete na forma esse propósito do primeiro raio. Mas aqui, então, ele é o oposto, né? Se a gente for pensar, da forma, porque ele é o imanifesto. Desde o uno, que contém o 7, surge uma palavra. Essa palavra reverbera ao largo da linha da essência ígnea. E ao ressoar dentro do círculo das vidas humanas, se converte numa afirmação, um decreto expresso ou uma palavra de poder. Assim, se queda impresso no molde vivente o pensamento de o nome oculto e inexprimível do raio. E aí, então, ele diz, né, que o dinâmico poder e a elétrica luz revelem o passado, destruam a forma e abram a porta dourada. Essa porta revela o caminho que conduz ao centro, onde habita aquele cujo nome não pode ser ouvido dentro dos limites da nossa esfera solar. Seu manto azul oculta o seu propósito eterno. Mas, quando o sol nasce e se põe, a vermelha esfera é vista. Sua palavra é poder, sua luz é elétrica. O relâmpago é seu símbolo. Sua vontade se acha oculta na câmara do pensamento. Nada é revelado. Se poder é sentido, os filhos do homem que reagem ao seu poder, eu acho que é seu poder, aqui é sentido. Os filhos dos homens que reagem ao seu poder elevam aos limites mais remotos da luz uma pergunta. Por que este poder cego? Por que a morte?
Por que essa desintegração das formas? Por que negar o poder de possuir? Por que a morte? Ó poderoso Filho de Deus! Imperceptivelmente vem a resposta. Tenho as chaves da vida e da morte, ato e desato. Eu, o destruidor, sou. Pois a gente vê melhor isso, né? Este senhor de raio ainda não está em plena expressão, o primeiro raio, né? Exceto à medida que causa destruição e põe fim aos ciclos. Então, no nosso sistema, a atuação do primeiro raio ainda está no sentido de destruir ciclos antigos, ainda não expressa todo o seu poder, força, né, a sua vontade. As mônadas de poder são numericamente inferiores às outras. E a gente sabe que só tem mônadas de primeiro, segundo ou terceiro raio. Os egos ou almas que pertencem ao raio do poder, primeiro, são relativamente poucos. Então, tem poucas almas de primeiro raio. E caracterizam-se pela vontade dinâmica. E seu poder dentro da família humana funciona como uma força destrutiva. Mas, em última análise, é a destruição que traz a libertação. À medida que estudamos os egos e personalidades do primeiro raio, observa-se que a morte e a destruição estão sempre presentes em seu trabalho. Daí a aparente crueldade e impessoalidade de suas reações, porque tem que, né, é mais prático, né? Tem que dissolver para o novo vir, né? Então, às vezes, é um raio incompreendido, especialmente no nível da personalidade, porque daí se junta ainda com características materiais, né? Mas em termos de alma, aí pode ser percebida essa força, mas também com consciência, com amor, né? Aqueles que pertencem ao primeiro raio não levam em conta a forma. Sua energia provoca a morte da forma, mas introduz grandes períodos ciclos de pralaya, que é aquele tempo de espera, né, antes da manifestação. O primeiro raio controla o drama da morte em todos os reinos. Por quê? Destrói as formas, o que provoca a liberação da energia e permite a entrada na luz através do portal da morte. A intenção do Senhor do primeiro raio é permanecer por trás de seus 6 irmãos, a fim de destruir as formas que eles hajam construído. Depois, claro, que essas formas completam seu propósito. Isso ele faz fazendo passar seu poder através de seus corpos. E seu esforço unido conduz à abstração e ao retorno ao centro a partir do qual proveio o impulso inicial. O propósito do primeiro raio consiste, portanto, em produzir a morte, ainda, né, nesse sistema. Podemos ter um vislumbre dessa ideia ao analisar alguns dos nomes pelos quais o senhor de raio, do primeiro raio, é chamado. Então, ao longo da história, o senhor do primeiro raio foi chamado de alguns nomes em diversas escrituras. O senhor da morte, o que abre a porta, o que libera da forma, olha só que interessante, né? O grande abstrator, né, que torna abstrato, o elemento ígneo ou fogo que traz destruição, o cristalizador da forma, o poder que toca e se retrai, né? O senhor da terra ardente, a vontade que irrompe no jardim, o violador de almas, o dedo de Deus, o alento que queima, o relâmpago que aniquila e o Altíssimo. As qualidades e características desse Senhor, que traz consigo libertação, podem ser inferidas a partir dos 6 aforismos que, de acordo com a antiga lenda, foram dados por seus 6 irmãos
quando lhe rogaram que detivesse a sua mão e lhes desse tempo para desenvolver seus propósitos. Eu vou ler então esses 6 aforismos e aí eu acho que é bom a gente parar, né? Mata o desejo quando o desejo tiver cumprido seu trabalho. Tu és o que indica a satisfação. Qualidade, clara visão. Segundo, procure o caminho gentil, ó Senhor do poder. Espera o teu irmão no caminho do amor. Ele constrói as formas que podem suportar o seu poder. Qualidade, poder dinâmico. Detém sua mão até que haja chegado o momento. Em seguida, outorga o dom da morte, ó tu que abres a porta. Qualidade, noção do tempo. Não permaneça só, junte-se aos muitos. Você é o uno, o isolado. Venha até os teus. Qualidade, solidão. Conduz os teus, mas aprende a conhecê-los. Não odeie o apego, mas veja seu plano e propósito. Qualidade, desapego. A vida pulsa através de ti. O ritmo se impõe. A vida é tudo. Ame a vida em todas as suas formas. Qualidade, unidade de propósito. Aqui, pessoal, o que o tibetano está trazendo para a gente, né? O tibetano está trazendo antigas referências de textos, como ele disse aqui, que são tão antigos, né? Que ele disse que até estavam se desvanecendo. Mas me parece que a intenção dele, ao trazer esses textos, é que a gente realmente compreenda que os 7 raios, embora tenham sido trazidos por Blavatsky, depois pela própria Bailey, são conhecidos por aqueles que estavam mais adiantados no caminho desde o início da hierarquia, né? E aí, naturalmente, né, são textos bem esotéricos, são textos de primeiro raio. A gente lembra que o primeiro raio é o raio mais esotérico, por quê? Porque ele é justamente o mais abstrato. Ele é justamente o que está mais longe da forma. Por isso que às vezes é tão difícil a gente ler a Blavatsky, por exemplo, que era uma alma de primeiro raio. E a Blavatsky foi uma alma muito incompreendida, né? Pela maneira como ela lidava com as coisas, até pelo próprio estilo de vida que ela teve, porque o primeiro raio não tem muito mimimi, né? Não tem muito apego, não tem muita forma. É o que tem que ser feito e pronto, né? Então, todo mundo que tem primeiro raio, em algum corpo dominante, vai ter esse tipo de traço na sua alma, ou na sua personalidade, ou na sua mente, por exemplo. E aí isso faz com que tenha que seja mal interpretado, né? Muitas vezes. Mas não só isso, né? Então a gente viu aqui textos bem poéticos, bem profundos, né? Falando sobre esse poder, sobre essa luz, sobre essa vontade ainda oculta, né? E aí, e ao mesmo tempo, a gente não tem muita consciência, mas percebe, como eu dizia, né, da divina insatisfação, a gente percebe que o primeiro raio em nós tem um efeito de síntese, tem um efeito de elevação. Então, de tempos em tempos, a alma expressa, mesmo que não tenhamos primeiro raio, mas esse primeiro raio faz parte da alma também, né? Faz parte de um desses 3 raios, está ali presente essa qualidade na nossa alma, e é ele quem dá esses puxões, né? Quem cria esses pontos de síntese que vão fazendo com que a gente evolua ciclicamente. Eu acho que tá bom, né? A gente leu bastante e na semana que vem a gente pode reler de novo esses aforismos. E eu queria saber como é que vocês estão, como é que está reverberando aí em vocês. Paulo, Oi, querido. o que ele chama de palavra de poder? São determinadas palavras que exprimem mesmo o poder.
Isso por exemplo, relacionado com o primeiro raio? por exemplo, um mantra é uma palavra de poder. Ah, tá bom. Tá. Porque o primeiro raio tem a ver com criação e destruição, não é? Isso. Por isso esses propósitos todos na forma como eles veem e os nomes dele, né? Sim, Agora tem muito um nome interessante, ali, né? e tem um nome ali, o Altíssimo, que Aham. ele fala que é conhecido em diversas religiões ou, sei lá, campos esotéricos e tal. Aham. Esse o Altíssimo, ele se confunde, pelo menos entre os árabes, por exemplo, com Alá ou com Deus, que quer que seja. Esse Altíssimo significa o quê com relação aos outros raios? Não entendi, Gui, eu acho. Ó, por exemplo, o Altíssimo Ah, para os árabes, por exemplo, né, para os muçulmanos, é Deus, é o Alá, né? isso. Aham. Tá. Quando eles falam que ele é o primeiro raio que vem, que está isolado, e ele tem esse nome, o Altíssimo, como é que fica a situação dos outros raios com relação a esse papel? Entendi. Eu penso, Gui, que esse, né, o primeiro raio no fim das contas, aquilo que a gente mais poderia se aproximar do que a gente chama de Deus. Hum. Por conta do poder, da criação, da vontade, do plano, do propósito, né? Então, por isso que ele é conhecido como Altíssimo, porque realmente é para nós o que mais se assemelha com o Criador, com Deus, né? Mas no fim é porque também é como a gente conhece, né? Porque no fim das contas o que a gente entende como Deus tem a ver com os 3 primeiros raios, porque também é amor, porque também é a criação manifesta, né? Que seria o terceiro raio, mas também depois os raios de atributos, porque também são qualidades, né? Mas seriam esses 3. E se a gente for pensar em termos mais profundos, porque o primeiro raio é o que é ligado ao que a gente chama de espírito, que é ligado ao que é o imanifesto ainda, né? É interessante, porque eu andei vendo uma coisa sobre Jeová, um cara que falando assim, poxa, o Jeová fez em toda a Bíblia mais maldade do que o próprio Lúcifer. E quando o Lúcifer vai fazer maldade, tem que pedir licença para Jeová. E daí quando você pensa também no Alá, que tem muita semelhança com Jeová no sentido assim de criação, destruição, talvez, eu não sei, me passou isso pela cabeça, que esses outros raios é que trazem, que aproximam uma potencial divindade a ideia que o Cristo trouxe do amor e etc. Sim. Me passou isso, assim, porque ele é o Sim, Uno, o Altíssimo. eu penso que tem sentido, Gui. Até porque, né, a visão, por exemplo, do Deus hebraico mesmo é um Deus de força, né? Então, é um Deus de primeiro raio, né? Por quê? Porque era a era de Áries. Áries é regido pelo primeiro raio. Então, faz todo sentido, né? Os árabes os muçulmanos são semitas também, né? Eles se odeiam, mas eles bebem da mesma só a mesma fonte. raiz. Mesma raiz. Então, eu Então, penso... mas você vê, por exemplo, desculpa, você vê quando você estava falando, me veio que, engraçado, na religião, na mística hindu, Brahma é o criador, mas Shiva é o criador, destruidor também. Sim. Tem uma relação aí, né? A gente fica em dúvida. Tem. Né? Aí eu penso que... Bom, eu estou tentando pensar agora, mas assim, o criador destruidor seria esse primeiro raio, né? Mas ao mesmo tempo Brahma também, por ser o criador, talvez o Shiva represente o terceiro raio, né? No sentido de que a forma perece, né? Não sei, estou pensando aqui, não sei se é isso. Mas, né, a forma perece. O terceiro raio é o raio que se expressa, né? Então, embora seja divino, a expressão ela é mais material, né? Então, ela se transforma, é da natureza da matéria se transformar, né? Estou pensando que pode ser isso. Mas ele se transforma a partir da ação de Brahma, né? Então tem uma relação aí também, né? Eu penso que sim. Não, mas legal, muito bom esse trecho mais esotérico e poético mesmo. Muito mais. Mais complicado também. Porque a gente não tem...
a gente não tem familiaridade com esse tipo de linguagem, né? A gente tem que ir construindo, lendo, estudando, refletindo, para ir ganhando mesmo um pouco mais de familiaridade, né? E nem é muito o texto tão técnico, vamos dizer assim, do ponto de vista esotérico ou romântico, que o tibetano faz, né? Pois é. É interessante isso. Legal. Ele vai citando trechos aí de diferentes, né, lugares, acho que para trazer mais referência mesmo, até para também habituar a gente com um tipo de linguagem diferente, né? Isso tudo provoca na nossa mente, invoca, né, na nossa mente aspiração por compreensão, por expansão, por conscientização. E vocês, meninas, tudo bem? Tudo bem. Hoje foi mais reflexivo mesmo, né? Esse texto, mas foi muito bom. E a gente pega umas outras coisas do primeiro raio que às vezes a gente eu não me lembro de ter visto das outras vezes que a gente estudou também. Com certeza não, mesmo. Mas tá bom, tá ótimo. Então, e eu acho que assim, agora, né, a gente vai vendo de forma mais profunda cada um dos 7 raios. E aí a gente vai também com isso, né? Ele vai falar ele vai falando, a gente já viu os 7 raios anteriormente, né? Agora ele está dando uma outra perspectiva. Aí depois ele vai falar de outro tema, e aí é o mesmo tema sob 7 perspectivas diferentes. Eu penso que a intenção dele, mas aí é óbvio que é uma especulação, né? Mas eu penso que a intenção dele é, trazendo modelos diferentes, a gente vá conseguindo perceber a qualidade dos raios em diferentes perspectivas, para que a gente consiga depois perceber em nós mesmos essas 7 sutis variações, né? Que são os 7 raios. Para que a gente vá se familiarizando, vá se reconhecendo mais em um, mais no outro, para que a gente possa estar em unidade, principalmente com o nosso raio de alma, né? Sim. Me parece que essa é uma das metas dele. Uhum. É interessante também, Paulo, que eu estava vendo um estudo sobre a astrologia esotérica e falando dos signos intermediários, né? Quer dizer, aqueles signos que, por exemplo, entre Áries e Touro, pega uma parte das qualidades de Áries e uma parte das qualidades, quer dizer, Áries o empreendedor, Touro o administrador, então é um cara empreendedor e administrador ao mesmo tempo, faz de conta, né? E aí a gente pode relacionar também essa astrologia esotérica com esses raios, porque esse cara é o raio, é o primeiro raio, é o cara de primeiro raio realmente, mas aí ele suaviza, porque o Touro seria de segundo, sei lá, estou chutando, né? Não estou pensando muito. E também sabe o que ele remete aos arquétipos do Jung, é muito interessante. As relações que você vai podendo estabelecer a partir daqui. Por isso que ele não pode ser uma coisa técnica, tem que ser uma coisa mais filosófica mesmo, né? Mais metafórica, né? Para a gente fazer as relações. Né? Com certeza.